Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, preparado, mais uma história da meia-noite. Hoje eu vou falar do professor Plínio. Eita, professor de filosofia. Mas o professor Plínio não estava muito nervoso, né? O Edgar é quem nos escreve. O Edgar foi aluno do professor Plínio. E vocês vão saber o que esse homem polêmico acabou vivendo nas proximidades dele, o aluno Edgar, que hoje nos escreve a história da meia-noite. Mas antes de eu entrar na história do professor Plínio com o Edgar, que é uma história muito interessante, quero fazer um convite para que você se torne membro aqui do nosso canal. Logo abaixo do vídeo há um botão que você clica como opcional para ser membro do nosso canal. Seja bem-vindo, bem-vinda, senhora. Vai ser uma honra muito grande tê-lo aqui como membro do canal e privilégios para lá de especiais. Histórias exclusivas, a consulta do seu sonho com o Guru Nanak, a interpretação dos seus sonhos, as consultas feitas, a nossa psicóloga, as gravações que eu farei especialmente para você, vai valer muito a pena. Ô Paulinho, e se eu não quiser ser membro? Problema nenhum, você continuará tendo tudo o que sempre teve aqui no canal. Apenas haverá um privilégio especial a mais, um plus, para quem se tornar membro, ok? Mas agora vamos às aventuras do professor Plínio. O seu aluno Edgar é quem nos escreve. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tive a honra, o prazer e o privilégio de ser aluno de um dos maiores professores que eu já vi, que era o professor Plínio. Era impressionante. O poder de persuasão, o poder didático, ilustrativo nas palavras desse professor Plínio era uma coisa de impressionar qualquer um. A categoria com a qual ele explicava uma matéria. Olha, não havia um aluno que não aprendesse e não havia um aluno que não se interessasse pela aula que ele dava. Para que você tenha uma ideia, eu jamais estudei para uma prova do professor Plínio, porque não havia necessidade. Ele explicava com tanta força a matéria que não sobrava dúvida nenhuma, e aquilo era incutido na sua mente. Só que o professor Plínio, ele achava que única e exclusivamente o que ele falava era o certo. Ele não aceitava em hipótese alguma qualquer opinião que o contrariasse. Era um gênio. O professor Plínio, ele era um gênio, mas nada e nem ninguém podia contrariá-lo. Agora, que era um gênio, ele era muitíssimo inteligente. Se alguém ousasse numa sala de aula discordar. Eu me lembro de uma vez que tinha um rapaz muito forte na minha sala de aula, na faculdade. Esse rapaz, ele era personal trainer. Ele fazia musculação, o cara era forte mesmo.
O professor Plínio era magrinho, ele era um sujeito assim, mirrado, magrinho, mas rapaz, o tal do professor lá de educação física, o personal trainer, deu uma opinião contrária ao do professor. Rapaz, esse professor virou uma fera. Eu pensei que eles fossem se pegar. Aliás, chegaram quase a vias de fato, não fosse a classe inteira entrar no meio para apartá-los. Isso para que vocês tenham uma ideia de como era o professor Plínio. Ele, quando tinha uma ideia fixa na cabeça, ninguém tirava. E ele não aceitava a opinião contrária de ninguém. Eu me tornei um fã do professor Plínio. Ele era um gênio. Eu não estou exagerando, não havia matéria. Não tinha pergunta que você fizesse para ele como professor de filosofia, que ele não soubesse responder. Foi exatamente por isso, sabe? Foi por realmente ser um profundo admirador dele e amar, inclusive, as polêmicas criadas por ele, que eu coloquei isso na mente. Falei, o dia que eu for me casar, o professor Plínio vai ser meu padrinho de casamento. Enfiei isso na cabeça. Não vai, porque ele era, depois do meu pai, e que meu pai não me ouça, eu sempre tive meu pai como meu ídolo, sabe? Mas depois do meu pai, mas imediatamente depois do meu pai, era o professor Plínio. Mas o professor Plínio pela inteligência. Então eu o convidei para que ele fosse meu padrinho de casamento. E como eu sempre fui um aluno dos melhores dele, nunca ousei discordar de absolutamente nada que ele falasse, ele aceitou. Para minha alegria, ele aceitou ser o meu padrinho de casamento. Mas não deu outra. Não deu outra. Paulinho Boa Pessoa, ele foi meu padrinho, inclusive, no casamento civil. E começou ali uma querela com o juiz de paz. Quase não teve casamento, porque o juiz de paz foi falar uma coisa no seu aconselhamento para o casal, e ele entendeu que aquilo fosse uma besteira, pronto. O professor falou, olha, por gentileza, senhor meritíssimo juiz de paz, o senhor acabou de dizer uma bobagem, uma besteira, e eu não posso admitir que ninguém fale bobagem, besteira perto de mim, especialmente hoje que estamos celebrando o casamento do Edgar com a Marina. A Marina, eu estou tendo a honra de conhecê-la, mas Edgar foi um dos meus melhores alunos. Eu não vou admitir que o senhor fale uma besteira dessa. Rapaz, mas diante do juiz de paz. O juiz de paz ficou nervoso, começou aquela querela, aquela briga. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele ficava extremamente nervoso. E foi neste dia, após o meu casamento, que a mulher dele estava junto, estava observando que ele estava passando das medidas. Ele quase não teve meu casamento. Ele estava passando das medidas, ele estava extremamente nervoso. E aí ele foi conduzido ao médico. E somente não teve briga com o médico, porque o médico era um tio dele, irmão do pai dele, o irmão mais novo, que era o médico que o atendeu. Então não teve briga com o médico. Tudo o que ele dizia, o tio, já sabedor médico, concordava. Todo mundo já sabia que tinha que concordar. Senão, meu Deus do céu, ele ficava muito nervoso. O irmão dele, o irmão do professor, o irmão do professor Plínio era psicólogo. E sugeriu até que ele tirasse uns momentos de férias, mais longe de tudo, até mesmo longe da própria natureza. Pensou várias vezes e não achou nenhum lugar. Um certo dia, o celular toca dentro da sala onde ele lecionava. Ele não atendeu naquele momento, mas a insistência do celular era tanta que ele pediu licença para os alunos para atender. Do outro lado da linha estava a ex-sogra dele, que chorando comunicava o falecimento da filha, a mulher com a qual ele fora casado. Não foi aquela, entenda bem, não foi aquela com a qual ele foi no meu casamento, não. Aquela era atual, era a ex-mulher. Então era a ex-sogra comunicando o falecimento da ex-esposa dele. A mulher chorando,
no telefone falando para ele que a ex-mulher dele, tinha falecido. Ele ficou muito triste, óbvio. Ficou muito triste, a ex-mulher tinha morrido. Tanto que alunos testemunharam lágrimas nos olhos do professor Plínio. Ninguém nunca o tinha visto chorar, mas lágrimas rolaram dos olhos dele. Ele perdeu pela primeira vez o sentido do que ele falava para a sala de aula. Já pensou o quanto que aquela notícia mexeu com ele? Ele não se lembrava, ele não sabia retomar o momento que ele tinha parado da aula. Então ele perdeu completamente o sentido, foi amparado por alunos, por uma aluna, da qual há 5 minutos antes ele teve mais uma refutação. Ficou triste o professor Plínio, ficou desolado, sentou-se perto da aluna e essa aluna veio ampará-lo, juntamente com os demais alunos da sala. Bom, a aula acabou. Ele não teve mais condição de continuar ministrando aquela aula. E ele foi imediatamente, ele não chegou a voltar para a casa dele, para você ter uma ideia. Ele era casado com outra mulher com a qual ele foi padrinho do meu casamento, mas não chegou nem a voltar para a casa dele. Ali mesmo da faculdade onde ele ministrava a aula, ele foi direto para uma cidade que distava mais ou menos uns 150, no máximo 180 quilômetros da nossa. E ele foi para o velório da falecida, da ex-mulher falecida. Foi direto para o velório. Lá no velório, o professor Plínio chegou e encontrou várias pessoas conhecidas, como antigos professores, antigos alunos. Um deles foi inclusive proclamado bispo. O homem virou da Igreja Católica até bispo. Esse que era bispo, ele veio até celebrar uma missa em sufrágio à alma da falecida mulher dele. Até que desta vez, por ele estar nesse velório, ele até que respeitou, sabe? Ele ficou mais na dele, ele ficou mais para dentro, mais conciso, e ele conseguiu conter, controlar a opinião alheia. Ele não criou nesse velório nenhum tipo de polêmica, mas ele arregalou os olhos quando o bispo disse algumas palavras que ele não gostou durante o velório. Durante o velório, o bispo começou a fazer aquela encomenda da alma da falecida, e ele começou a relacionar as palavras com a filosofia, mas ele arregalou assim os olhos quando o bispo, na opinião dele, errou, falhou, e ele era um gênio. Ele viu que o bispo tinha dado uma bola fora, ele arregalou os olhos, mas ele segurou. Ele segurou até porque quem estava pertinho dele, a cunhada dele, irmã da falecida mulher dele, falou aos ouvidos dele: não fala, Plínio, não fala nada, segura. Ela viu que ele já tinha regalado os olhos para mandar o bispo calar a boca. Ele era assim, não falasse besteira perto dele não, que ele agia assim: Plínio, fica quieto, não fala nada. Porque a cunhada já sabia como ele era, e ele iria com tudo para cima do bispo naquela hora. Foi difícil, mas ele foi contido. Após o velório, o professor Plínio ficou por mais tempo no cemitério. Ele ficou bem abalado, viu? Nossa, ele ficou bem abalado com a morte da ex-mulher. Ele não queria sair de dentro do cemitério. Ele ficou perto do túmulo da falecida, da ex-esposa, com quem ele havia ficado casado no passado. E, pelo jeito, ele amava muito aquela mulher. Se bem que estavam separados, mas devido ao temperamento dele. O temperamento dele é que atrapalhava a vida dele. O homem era uma sumidade, já falei.
O professor Plínio tinha, inclusive, escrito vários livros, palestrante, fazia conferência. Não tinha professor igual a ele, não tinha. De filosofia, eu nunca conheci na minha vida um gênio igual. Mas, no que diz respeito ao gênio da personalidade, também era muito difícil. Ele até queria mudar, coitado, mas ele não conseguia, ele lutava contra isso. Triste, muito triste, abalado com a morte da ex-mulher, mas ele ficou tão triste que ele tomou uma atitude que ninguém podia prever ou imaginar que ele fosse fazer. No outro dia ele pediu licença da faculdade por 15 dias, ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso, pediu licença da faculdade. Estava desolado. O professor Plínio estava desolado em perder aquela mulher. E ele era casado com outra. Mas ele ficou desolado porque aquela primeira mulher significava muito para ele. Mesmo estando separados, ela, às vezes, o confortava, o consolava pelo telefone. E muitas vezes ele foi visto conversando com ela na praça, quando ele ia até a cidade. E até mesmo ele frequentava, às vezes, a casa dela em busca de algum conselho. Ele, em resumo, ele amava a ex-mulher. Ele estava separado, mas gostava demais dela. Não estavam mais casados, mas era a mesma coisa que se ainda permanecesse. E ele casado com outra. Com a outra, eles foram padrinhos do meu casamento. Ela era, no mínimo, para dizer o mínimo, ela era a melhor amiga dele. E a pessoa na qual ele mais confiava. Foi por isso que ele ficou tão acabado, tão abatido. E todos os dias, o professor, nesses 15 dias que ele tirou de licença, ele passou os 15 dias dentro do cemitério, onde ela havia sido sepultada. Pra vocês terem uma ideia, o que esse gênio fez, o professor Plínio, ele levou uma cadeira e uma pequena mesa e o computador dele pessoal para dentro do cemitério. Gente, ele fez isso. Ali, pelo menos nos 15 dias que ele ficou afastado da faculdade, ele trabalhava. Ele trabalhava, segundo ele comentava com as pessoas, ali dentro ele conseguia pensar melhor, porque estava perto do túmulo da falecida mulher. Até o pessoal do cemitério ficava meio assim para falar com ele, mas sabia que ele era muito nervoso. Cuidado, olha o jeito que você vai falar. Então ele se sentava, ele aproveitava que havia uma seringueira que fazia sombra, exatamente no túmulo onde estava sepultada a mulher, no jazigo da família. Ele se sentava sob aquela seringueira na sombra, ficava ali trabalhando perto do túmulo da mulher. O mês era junho e de repente começou a fazer muito frio. Você sabe como é que é essa passagem, né? A passagem do outono para o inverno. Então tem dia que é mais quente e tem dia que o frio pega para valer. Nesse dia pegou um frio bravo, um para valer. E ele não estava se sentindo muito bem, não. Mas esse dia ele ficou lá até mais tarde e ele pediu para o coveiro. O coveiro já tinha ficado amigo dele. Então ele pediu para o coveiro. Ele falou: olha, vem cá. Chamou o coveiro. Vem aqui, eu vou te dar um agrado. Eu vou te dar um agrado, mas eu quero passar essa noite aqui. Mas, professor Plínio, aqui dentro do cemitério, com esse frio, não tem problema. Mas, não sei se pode, professor Plínio. Não, peraí. Tudo na vida pode, desde que se tenha boa vontade. Tenha boa vontade comigo, que eu terei uma boa vontade com você. É que eu quero passar a noite aqui hoje. Eu gostaria muito de ver como é a noite dentro de um cemitério. Eu quero escrever sobre isso. Estou aqui com o meu computador. Você até deu uma carga nele agora nesse fim de tarde. Estou aqui economizando toda a bateria dele, que eu quero escrever. Quero ficar aqui. Quero contemplar a vida após a morte.
Eu quero escrever sobre a vida após a morte, mas não longe da morte. Eu quero ficar perto da morte, pertinho do túmulo da minha ex-mulher, que morreu agora esses dias, conforme você sabe. Vem cá. Ele tirou do bolso umas notas em dinheiro, colocou aquelas notas em dinheiro no bolso do coveiro. O coveiro ficou satisfeito. E o coveiro, sabedor que ele era um homem nervoso, bravo, ficou também um pouquinho com receio de contrariá-lo. E com aquele dinheirinho no bolso, o coveiro ficou satisfeito e concordou que ele ficasse ali. O coveiro, inclusive, diante do agrado dado a ele, coveiro, trouxe um cobertor para o professor, porque estava frio. Falou: ô professor, eu vou então buscar um agasalho para o senhor. Não, eu estou bem. Não, eu vou trazer. E trouxe para o professor Plínio, trouxe um cobertor e trouxe também um travesseiro. Porque se aquela hora estava frio e estava, de noite então, meu Deus, ia congelar, ia ficar muito frio. O tempo foi passando. O coveiro entregou lá o cobertor e o travesseiro. Fingiu que não tinha visto, deixou o professor no cantinho dele, debaixo da seringueira e perto do túmulo da falecida mulher, e o coveiro foi-se embora, e o professor Plínio ficou dentro do cemitério. As estrelas apareceram no céu, a paz reinava ali dentro daquele cemitério. Era uma sexta-feira, e não tinha mais ninguém naquele cemitério. O coveiro foi embora. Só que o professor Plínio tinha ficado com o telefone do coveiro e prometeu que ele vigiaria o cemitério naquela noite. Você deixa comigo que qualquer coisa, qualquer novidade... Viu, Adão? Era o nome do coveiro. Adão, eu te ligo, tá? Qualquer coisa eu te telefono. Tá bom, professor. Tá bom. O coveiro foi embora. O professor Plínio ficou dentro do cemitério. Andou no cemitério por parte da noite. Parava perto de um túmulo, perto de outro. Apreciava a arte da construção, anotava, para depois lançar tudo no seu computador. Anotava, escrevia sobre as flores, as luzes que refletiam sobre os túmulos. Notou que em todos os túmulos tinham uma cruz, o símbolo que os cristãos diziam ser a força da fé, a arma da salvação, e o modo com que definiam a vida e a travessia para a morte. Ele não concordava muito com isso, não. Se você perguntasse para o professor Plínio se a cruz era o correto, ele tinha a opinião dele. Ele não concordava com a história da cruz. Ele era, conforme eu já falei, um grande professor e conhecia fielmente a ciência. O homem era um gênio. Então ele discordava da cruz. Era muito incompreendido, até pela sua genialidade. Para ele, o importante era o conceito filosófico do ser enquanto vida, do ser que era um dos precursores das ciências, a filosofia. Para ele era o que importava. E não religião. Ele gostava da filosofia. Sentia dentro daquele cemitério frio e pensava mais uma vez, refletia sobre a vida, anotava para lançar tudo no computador. Pensava sobre o mundo, pensava sobre as pessoas. Ele pensava em mudar a maneira dele de viver. Ponderava sobre as pessoas e o respeito que ele teria que ter sobre elas. Dizia para si mesmo que ele precisava mudar de vida. Anotava. Não tinha amigos, mas detinha o mundo cheio de inimigos. Ele foi lançando tudo no computador, tudo isso
todas essas ideias ele foi lançando no computador. Depois, ele resolveu dormir. E resolveu dormir em cima do túmulo da falecida mulher, da falecida ex-esposa, não era mais a mulher dele quando ela morreu. Resolveu dormir em cima daquele túmulo. Aproveitou o cobertor que o coveiro levou, o travesseiro que o coveiro levou e deitou ali. Depois de meia hora de sono, ele sonhou os mais belos sonhos. E ele sonhou que ele estava sendo tragado por um negro buraco sem fim. Não tinha ninguém a seu lado. Os livros, as palestras, os diplomas não mais existiam. Era tudo falsidade. Eram conquistas das pessoas mundanas. Esse foi o sonho. Ele acordou meio atordoado e pensou a falta que aquela ex-esposa falecida lhe fazia. E falou em voz baixa. Ele falou que ele queria ser abraçado por ela. Inclusive nessa hora, ele usou o nome no diminutivo conforme ele gostava de chamá-la. Amelinha, era Amélia. Amelinha, que falta eu sinto do teu abraço. Que vontade que eu tenho de ser abraçada por você. Que falta eu sinto da tua presença, da tua companhia. Que falta eu sinto dos teus beijos, das tuas carícias. Eu suplico a você o perdão de não ter me mantido casado com você devido a esse meu gênio tão difícil. Lhe peço perdão. E assim, depois de ter dito tudo isso, ele adormeceu de novo. Quando ele acordou novamente, ele sentiu que o cobertor estava sendo puxado para baixo. Ele fazia força para colocá-lo novamente sobre ele, mas a força era tanta que os braços doíam e o perdia a cada momento. Ele sentiu algo sobre ele, um enorme peso vindo por cima dele, um frio, alguma coisa mais fria do que gelo, afagando-lhe o rosto. O professor Plínio, ele queria gritar, ele queria, mas a voz era tragada por algo tentando beijá-lo e tocar o seu corpo. Após muito esforço, ele livrou-se daquilo e quando ele conseguiu se livrar daquilo, ele saiu correndo pelo cemitério. E quando ele corria pelo cemitério, ele sentia que algo o seguia, a ponto de agarrar-lhe. Mas a sua força e o pensamento em dizer, em voz bem alta, que mudaria após sair dali, deram-lhe velocidade e a forma de escapar. Olha, o professor, apesar de ser um senhor, só que ele era muito esguio, ele era muito magro. E por ser talvez muito esguio, ele conseguiu pular no muro do cemitério. E ele nunca mais voltou ali, dentro daquele cemitério. Mas deixou tudo registrado no computador. O computador que lhe foi devolvido depois pelo coveiro. Tudo isso foi devolvido pelo Adão, o coveiro com o qual ele chegou a fazer amizade. Voltou para a faculdade, voltou a ministrar aula, voltou para a atual mulher dele e mudou completamente a vida. Depois disso ele mudou, ficou mais calmo, não se metia mais nas polêmicas. Agora ele parava para ouvir as pessoas, escutava a análise delas, por mais absurda que pudesse ser, ele deixava que as pessoas falassem. Ele dava sim a opinião dele, mas ele aprendeu a ouvir os outros. Os amigos voltaram a ser amigos dele. Ele começou a reconquistar as pessoas que ele tinha perdido.
A vida ganhou mais brilho, a vida ganhou mais amor. Voltou o professor Plínio a acreditar em si próprio e sempre lembrava que a ex-mulher falecida tinha sido o remédio de sua cura. Ele sempre se lembrava disso. E tanto foi remédio de sua cura que ele passou a ter uma convivência ótima com a atual mulher dele. Porque aquele casamento segundo também vinha já se degringolando, também já vinha sendo ameaçado. O professor Plínio passou a ser um outro homem. Inclusive, eu tive contato com ele porque jamais perdi a admiração por aquele gênio que ele era, meu padrinho de casamento. Eu o admirava e depois ficou muito mais fácil a convivência com ele, porque ele passou a respeitar a opinião de todos nós. Passou a respeitar a opinião das pessoas de uma maneira geral. Ficou melhor para se relacionar com ele. Exatamente 8 anos após este ocorrido, o professor Plínio ele veio a falecer vítima de um acidente de carro. Ele acabou morrendo. E ele havia registrado no computador que quando ele morresse, ele tinha um desejo: que a atual mulher dele o compreendesse, mas ele queria ser sepultado lá naquela cidade que distava da nossa 150, 180 quilômetros, e mais do que ser sepultado lá, ele queria ser sepultado junto da ex-mulher dele. Ele queria ser sepultado lá. E tal qual aconteceu. E eu estive no sepultamento dele. E foi nesse dia que eu conheci o Adão, o coveiro. O coveiro que forneceu material para ele, o coveiro que me contou outros detalhes da história. E aí, quando ele estava sendo sepultado, aquele professor, nossa, homenagem, veio o bispo veio, fez homenagem a ele, professores, vieram diretores de escola, de faculdade, reitor de faculdade, eu próprio rendi uma homenagem a ele. Mas a homenagem que deixou todo mundo boquiaberto e estupefato foi a do coveiro Adão. Porque na hora de sepultar o professor Plínio, foi o Adão que o sepultou, lá, no mesmo túmulo junto com a falecida ex-mulher dele. E o Adão, na hora do sepultamento, o coveiro que o enterrou, falou uma coisa que deixou todo mundo assim, estarrecido. Hoje, eu tenho o coração entristecido porque eu gostava muito dele, mas ao mesmo tempo, a honra de enterrar o professor Plínio aqui, nesse cemitério. E queria dizer para vocês todos que o professor Plínio foi meu aluno. Alguém achou que o coveiro Adão estava errando, se enganando. Aí a pessoa falou: aluno não, professor. Não, eu não errei. Eu não errei. O professor Plínio, ele foi meu aluno. Entendam vocês como quiserem. De que forma você entende isso? Manifeste-se aqui nas opiniões através da minha história da meia-noite. Curta, manda o seu joinha e, se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Aproveite abaixo do vídeo, também opte em ser membro do canal, ok? Muito obrigado.